que fazem a primeira Igreja Batista Orla Sul, e todos aqueles que têm nos acompanhado através das redes sociais. Para nós é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês para poder louvar e engrandecer ao nome do Senhor nesse último culto do ano, né? Estamos à beira do início de um ano novo, e aí eu quero começar dizendo assim: como seria bom se nós pudéssemos saber exatamente tudo que nos espera no ano que vai começar. É ou não é? Seria interessante? Seria bom? Ou não seria bom? Seria razoável? Mais ou menos? Enfim, vamos supor que você tenha a oportunidade de hoje saber exatamente tudo que vai acontecer com você no ano que vem. Você gostaria que isso acontecesse? Sim ou não? A ideia é a seguinte da maioria das pessoas, né? Nossa linha de raciocínio é a seguinte: se nós soubéssemos o futuro, a gente pensa assim, né, pastor Enoque? Se nós soubéssemos o futuro, nós poderíamos nos prevenir. Se nós pudéssemos nos prevenir, poderíamos evitar os problemas, as dificuldades, as tragédias, os imprevistos, os desconfortos, as dificuldades que pudessem estar pela frente. E se nós pudéssemos evitar aquilo que é trágico, logo, nós pressupomos que nós seríamos felizes, entende? Essa é a linha de raciocínio de quem pensa em de alguma forma, saber o futuro. Por isso que, nessa época do ano, as chamadas previsões, né? As previsões daquilo que vai acontecer são muito buscadas pelas pessoas em geral. E eu também fui buscar as previsões para tentar entender como é que vai ser 2024. E se... vocês estão olhando comigo com uma cara estranha, né? Assim, pastor, foi atrás de previsões, mas eu fui atrás de previsões. E fui atrás do indivíduo que é considerado vamos dizer assim, aquele que consegue prever da melhor maneira as coisas que vão acontecer. Eu não vou dizer o nome dele aqui, claro, evidentemente, né, para evitar certas dificuldades, mas eu procurei saber o que é que esse indivíduo estava prevendo para 2024. Vou citar algumas coisas dessas aqui, para que a gente tenha uma ideia. Primeira coisa que ele diz, em termos de eventos de impacto, é assim: vamos ter, na verdade, um cenário promissor para o Brasil, na economia do Brasil, com crescimento e empregabilidade. Tomara que ele acerte. Haverá uma descoberta revolucionária no campo da saúde. Não, no campo da saúde. Ele alerta também para desastres naturais, principalmente deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. E ele também alerta quanto a eventos que envolvam minas no sul do país. Outros eventos de impacto, ele diz assim, que prevê um atentado contra o presidente, criando uma atmosfera de tensão. Já que o presidente não sai muito por aí, não se expõe, né, eu acho que talvez isso não aconteça, né? Também ele diz assim que haverá a perda de um renomado apresentador de TV. Outra previsão: haverá a queda de uma aeronave. Preste bem atenção aqui, viu, rei? Viu, rei? Comigo aqui, rei. Haverá a queda de uma aeronave envolvendo uma equipe artística. Será que é o Mamonas assassino?
Outra coisa que ele diz que haverá conflitos internacionais. Ele também está prevendo uma interrupção da internet em todo o território do país por algumas horas. Pois é. Ele também está prevendo que haverá o impacto de uma grande empresa de automóvel que vai colocar os carros por um preço mais acessíveis às pessoas no país inteiro. Escândalos. Ele está prevendo a separação, preste bem atenção nessa, está prevendo a separação de um artista casado com uma atriz que se revelará gay e admitirá um caso com um amigo em comum. Também ele está dizendo que vai haver um caso aqui envolvendo uma criança de até 10 anos de idade que captará a atenção do país inteiro. Tipo assim, sequestro ou alguma coisa dessa natureza. Também ele está prevendo que uma família rica ficará refém de uma quadrilha e um sequestro. Ele aconselha que cada um de nós, hoje à noite, use a cor vermelha, tá? Vermelha, porque vai ficar mais alinhado com as situações que ele está colocando aqui. E também ele diz assim, 2024 será um ano de grandes portas abertas, novos amores, paixões e recomeços, prometendo muita alegria e prosperidade. Legal? Deu certo aí? Funcionou? Estão contentes com as previsões? É interessante quando a gente ouve esse tipo de previsibilidade, né? Porque essa previsibilidade aqui, com certeza, ela é muito óbvia, né? Extremamente óbvia, e a gente sabe disso. Porém, eu tenho que admitir junto com os irmãos que, na verdade, o último parágrafo dessa... Tá aqui? Tá congelado? Obrigado. Eu, porém, tenho que admitir que é claro e evidentemente que eu não fui buscar essas previsões por dar credibilidade a elas, né? Não se trata disso. São previsões extremamente fracas, né? Débeis, genéricas, generalizadas demais. Mas o último parágrafo desse texto que eu pesquisei, eu concordo com ele. Ele diz assim, olha, à medida que nos aproximamos do ano novo, as previsões continuam a suscitar expectativas e reflexões sobre o que o futuro nos reserva, mantendo-nos alertas para os desafios, mas também inspirando-nos com a promessa de oportunidades e transformações que moldarão o próximo capítulo de nossas vidas. Entendeu? Veja bem, há que concordar, cada um de nós, que estas previsões, elas, na verdade, nos trazem situações que nos fazem refletir, pensar sobre aquilo que o futuro nos reserva. Ok? Não tem para onde. A gente sempre chega nessa última noite do ano, nesse último dia do ano, pensando assim no que passou e pelo que nós podemos ser gratos, mas também nós ficamos, evidentemente, também criamos também expectativas com relação ao que pode acontecer e os desafios que poderemos ter pela frente. Eu não imaginei de passar por tantos desafios como eu passei em 2023. Não sei vocês. Vocês conseguiram imaginar que passariam por certos desafios desse ano de 2023? Eu não. Alguns me pegaram bem de surpresa mesmo. E é por isso que eu quero fazer também, eu quero me juntar a esse rapaz aqui
E eu quero me arriscar nessa manhã a fazer uma previsão, uma profecia para a sua vida no ano de 2024. A irmã Cécia levantou a cabeça, botou cada olho desse tamanho para mim agora, assim, ficou assim, disse assim, esse pastor não é disso não, mas como é que ele vai fazer isso hoje, né? Mas eu quero hoje, e acredito que vocês não estão aqui à toa, eram para ouvir isso também, eu quero me arriscar nessa manhã, fazer uma previsão, uma profecia para o ano de 2024. Prepare-se para superar os desafios que o futuro lhe reserva. Essa é a minha previsão. Prepare-se para enfrentar os desafios que o futuro lhe reserva. Porque se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que o futuro vai trazer desafios para você, para mim e para cada um de nós. Não tem como. E aí, nesse caso, tá certo? Já que as tragédias elas são inevitáveis, que as dificuldades elas são certas, que os problemas eles são incontornáveis e que os obstáculos com certeza estarão nos nossos caminhos. A pergunta a ser respondida diante dessa situação é: como eu posso superar os desafios que o futuro me reserva? Ou, se a gente quiser personificar, a gente pode dizer assim: como é que eu posso superar os desafios que 2024 vai trazer para mim? Porque ele vai trazer desafios. É exatamente essa a ideia que eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã, ok? E a pergunta a ser respondida será exatamente isso: como é que a gente pode superar esses desafios que nós teremos em 2024? Porque haverá, sim, desafios com certeza absoluta. Quero convidar, portanto, para responder essa pergunta, você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 2, Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 38, apenas 3 versículos, nada mais do que isso, tá certo? Apenas 3 versículos. Lucas 2, de 36 a 38. O evangelista Lucas, ele tem um poder de síntese que é fantástico. Ele consegue descrever a vida de uma pessoa inteirinha em apenas 3 versículos. Isso é do outro mundo, pastor. Fantástico. Mas isso que vocês vão ver aqui é exatamente isso. É uma vida inteira resumida em 3 versículos nesse instante. 3 versículos apenas. Os versículos dizem assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua juventude, ou da sua mocidade, ou da sua virgindade, conforme tem algumas traduções. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado pela possibilidade de nos aproximarmos da tua palavra para aprender com ela, para ouvir a tua voz, falando a cada um de nós aqui, aos nossos corações. Prepara a nossa mente para aquilo que vai ser dito, que a tua palavra seja ministrada pelo teu Espírito e não por mim, que essa palavra ela encontre guarida, apoio, acolhimento dentro dos nossos corações e não apenas na nossa racionalidade, para que nós possamos colocá-la em prática mais uma vez no nosso viver, Pai. Essa é a nossa oração e eu te agradeço a honra de ministrar a tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. As lições de Ana
para superarmos os desafios que o futuro nos reserva. Você acredita que o futuro reserva desafios para você? Sim ou não? Sim. Acredita? Então preste bem atenção, porque você precisa aprender como superar esses desafios. E nós vamos aprender isso exatamente com esses 3 versículos que falam da vida de Ana. A primeira das observações que nós queremos fazer é exatamente essa daqui. Supere os desafios que o futuro nos reserva, não se afastando da casa de Deus. Supere os desafios que o futuro lhe reserva, não se afastando da casa de Deus. É exatamente isso que diz o texto bíblico que nós acabamos de ler há pouco. Ele diz assim, que ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. E não se afastava do templo. É impressionante o fato de que, fora os pastores que viram o menino Jesus na noite em que ele nasceu, as únicas 2 outras pessoas que conseguem identificar que aquele bebê é Jesus Cristo são 2 anciãos. E esse texto aqui é um resquício do Natal, né? Ele é muito citado no Natal ainda, né? Então, apenas 2 anciões eles conseguem olhar para Jesus e ver que ali está o Messias prometido. Um é Simeão e o outro é Ana. Essa que nós estamos falando com vocês aqui agora. Ele é um sacerdote e ela é uma profetisa. Aliás, diga-se de passagem, a única mulher chamada de profetisa no Novo Testamento. Nem em nenhum outro lugar do Novo Testamento ou qualquer outra mulher é tida ou dita como uma profetisa. Apenas Ana. E no Antigo Testamento também são poucas mulheres que são chamadas de profetisa. São apenas 7 mulheres que são chamadas de profetisa em todo o Antigo Testamento também. Ou seja, a função que Ana exercia era uma função que tinha a ver com o futuro, com ver antecipadamente, com receber de Deus mensagens que ela ia repassar para outras pessoas à frente. Profeta não é aquele que adivinha o futuro, viu, minha gente? É aquele que recebe uma mensagem de Deus e transmite essa mensagem de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. E essa era exatamente a função de Ana naquele instante. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Ana nunca imaginou ser profetisa na vida. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Ana nunca imaginou ser profetisa na vida. Até porque, na verdade, essa questão de ser profetisa era muito raro e exatamente incomum entre mulheres. Não era comum. Ela imaginava, por exemplo, ser esposa. Ela imaginava, por exemplo, ser mãe. E ser mãe de muitos filhos. Mas ela não imaginava que iria ficar viúva aos 19 anos de idade. Preste bem atenção aqui nos números desse texto. O número desse texto diz o seguinte: Ana foi casada por 7 anos. E agora ela estava com 84 anos de viuvez. Se você soma 84 com mais 7, dá quanto mesmo? 91, não é? Se a minha matemática não está muito falha, 84 com 7 dá 91. Mas uma menina para casar-se em Israel, ela precisava pelo menos ter 12 anos de idade. Então você coloca 91 com mais 12, você vai chegar a 103. Isso significa que nesse instante aqui, nesse momento aqui, Ana deveria estar por volta dos 100 anos, 103 anos. No mínimo. Se a gente conseguir colocar os 7 anos no meio dos 84, isso diminui 7 aí, mas vai dar uns 90 e poucos anos de idade. Ana, entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Ana casou-se aos 12 anos de idade, alegre, contente, feliz, satisfeita, com toda uma perspectiva de vida pela frente, alegre, feliz, querendo ser esposa, querendo ser mãe de muitas crianças. Mas 7 anos depois de casada, ela não tem filhos e o marido morre, possivelmente, abruptamente, porque ele era um camarada novo ainda também.
Isso é uma tragédia. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Isso, na vida dessa jovem, é uma tragédia. Que ela nunca previu, mesmo sendo profetisa. A profecia não era para ela. Ela recebia a profecia para o povo de Deus. Mas ela não imaginava que teria essa vida de jeito nenhum, de forma nenhuma. Porém, todavia, contudo, o texto aqui nos afirma o quê? Que Ana não se afastava da casa do Senhor. Amém? Que lição de vida. Quantas pessoas você já viu passar por desafios e tragédias na vida e simplesmente sumiram, desapareceram, se afastaram completamente da casa de Deus e do próprio Deus? Já viu alguém? Conhece alguém? É fácil passar por uma tragédia na vida e manter-se fiel a Deus e à sua casa e ao seu templo? Sim ou não? Não, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. No momento em que as pessoas mais precisam de Deus, muitas vezes é exatamente nesse momento que elas culpam a Deus pelas tragédias que acontecem na sua própria vida. Ana poderia ter feito 1001 questionamentos, não poderia? Aos 19 anos de idade, ela poderia perguntar: espera aí, mas por que meu marido? Se ele morreu por um acidente, ou se morreu por uma doença qualquer, por que meu marido? Ela poderia perguntar: por que eu? Por que eu? Ela poderia perguntar: tá, por que nesses 7 anos eu não tive filhos? Porque os filhos teriam a responsabilidade de sustentá-la. Ela poderia perguntar: por que eu não tive um resgatador? Ou seja, aquele camarada que, quando o parente casava e não deixava filhos, ele ia lá e casava com a viúva para resgatar a descendência daquele indivíduo. Por que eu não tive um resgatador? Ela poderia perguntar: por que é que eu tenho que viver sustentada pelo templo e pela igreja, como se fosse uma mendiga? Por quê? Por que eu? Por que essa situação toda? Você está entendendo? E esses questionamentos e essas perguntas poderiam, com certeza, fazê-la se afastar do templo, fazê-la se afastar da casa de Deus e viver com a vida completamente amargurada. Mas, pelo contrário, quando o futuro lhe reservou o seu maior desafio, ao invés de se afastar da casa de Deus, Ana, ao contrário, ela se apegou mais a essa casa de Deus. Ela se encontrou mais dentro dessa casa de Deus. Ela buscou mais respostas dentro dessa casa de Deus. Nós necessitamos, diante dos desafios que o futuro vai trazer para a gente, vai trazer, viu? Diante dos desafios que o futuro 2024 vai trazer para a gente, nós precisamos buscar respostas na casa de Deus e não nos afastarmos da casa de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira lição que ela nos traz. Segunda lição, para que a gente consiga superar os desafios. Supere os desafios que o futuro nos reserva, servindo ao Senhor com a máxima dedicação. Versículo 37 diz: e era viúva de 84 anos e não se afastava do templo, e complementa o texto dizendo assim: servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Como uma viúva coerente, honesta, verdadeira, sincera, Ana, ela tinha o direito de ser sustentada pelo templo, pela igreja. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nas suas recomendações com relação às viúvas, ouça bem, ele diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus,
persevera de dia e de noite em súplicas e orações. Mas não escreva nenhuma viúva com menos de 60 anos, apenas a que tenha sido mulher de um só marido, recomendada pelo testemunho de boas obras. 1 Timóteo capítulo 5. Ana, ela preenchia todos esses requisitos aqui. Mulher de um só marido, reputação ilibada, bom testemunho da comunidade. Ela poderia, com certeza absoluta, ser inscrita entre o grupo das viúvas que eram sustentadas pelo templo, pela igreja, e moravam até lá também, muitas vezes, sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Porém, mesmo assim, Ana, ela não se via como um peso morto para a igreja. Ana, ela não se via como uma aposentada religiosa. Ganhei, perdi o marido, mas ganhei sustento para o resto da vida, numa boa aqui na igreja. Não, Ana não se via desse jeito, dessa forma, de jeito nenhum. O texto diz que Ana servia a Deus. Mas essa palavra servia, no original grego, ela significa alguém que serve recebendo um salário. Ou, em outras palavras, é mais ou menos assim. O texto quer dizer assim, que Ana servia como se fosse uma assalariada. Ana servia como se fosse alguém que estava prestando um serviço. Ana servia como se fosse uma trabalhadora. Ana servia com afinco de verdade. Não simplesmente como alguém que é um aposentado, que está ali para usufruir de uma boa. Não. Ela servia como uma trabalhadora. E além disso, o texto nos reporta que ela era tão dedicada, que esse serviço que ela prestava, ele era de dia e de noite. De dia e de noite. Essa é uma expressão que não deve ser levada literalmente, né? Interpretada literalmente, porque à noite não se tinha serviço no templo, na maioria das vezes. Mas isso aqui significa intensamente. Servia com intensidade, como quem serve de dia e de noite e de dia. Ana servia de 3 maneiras: em jejuns, em orações e profetizando. Isso significa que ela tinha uma boa fluência verbal. Significa que ela era uma boa oradora. Ela pregava às pessoas que iam ao templo. Ela falava da vida do Messias. Ela pregava sobre o Messias. Ana, portanto, superou o desafio da tragédia que lhe bateu à porta, não só estando no templo, parasitando no templo, mas servindo a Deus intensamente. Não estava ela remoendo a sua desgraça pela qual ela passava. Não, ela não fazia isso. Mas em vez disso, ela trabalhava, servia ao Senhor. Pergunto eu, quantos servos de Deus, porém, já foram abatidos pelos desafios da vida e deixaram de servir ao Mestre? Porque sofreram injustiças, injúrias, calúnias, às vezes da própria igreja, e se frustraram com o exercício do ministério. E aí você deixou de servir a Deus. Simplesmente parou de servir a Deus. Porque você ficou aborrecido com o irmão fulano, com o irmão Beltrano, com o irmão Cicrano. Ou porque Deus não respondeu a alguma oração sua. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas muito talentosas. Eu tenho pelo menos 2 ex-companheiros de ministérios que não estão mais no ministério, que deixaram o ministério
por frustrações, injustiças, injúrias que sofreram, estão fora. Porque quando o imprevisto, a tragédia, o imprevisível bateu a sua porta, ele afastou-se da igreja e deixou de servir ao Senhor. Abre os ouvidos. 2024 vai trazer desafios para mim e para você. 2024 vai trazer tragédia para mim e para você. Decida hoje se você vai afastar-se da igreja e deixar de servir a Deus, ou se você vai ouvir verdadeiramente essa mensagem e vai dizer assim, no dia 31, isso quando for lá em 2024, você vai lembrar e dizer assim, no dia 31 de dezembro de 2023, o pastor Antônio, com aquela mensagenzinha dele lá, me alertou. Foi um profeta do Senhor, para que eu me prevenisse, para que eu pudesse prestar atenção exatamente no que está acontecendo comigo agora. Com Ana, não foi assim. Mesmo tendo os seus sonhos abatidos a tiros em pleno voo da juventude, mesmo tendo os seus sonhos abatidos a tiros em pleno voo da juventude, ela não se afastou da casa de Deus. Ela não deixou de servir ao Senhor com o máximo de intensidade possível, até a beirada dos seus 100 anos de idade. Você já imaginou o que é isso? É persistência, é fé, é confiança no Deus em que se acredita. É assim. Terceira coisa, terceira lição que a gente aprende com Ana para superar os desafios que vão vir pela nossa frente. Supere os desafios que o futuro nos reserva, dando graças a Deus. É exatamente isso que o texto diz. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, o menino Jesus, a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Esta talvez, sem dúvida nenhuma, seja a mais complicada das vivências cristãs que existe. Dar graças a Deus em meio às tragédias e desafios que a vida traz para a gente. No entanto, trata-se de uma ordenança. O próprio Paulo diz o quê? Quem lembra? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é por tudo. Ninguém vai dar graças a Deus aqui porque está com uma doença incurável. Não é por isso. Não é por, mas é em. É mesmo estando com uma doença incurável, renda graças a Deus, ao seu Senhor. Isso não é fácil. Isso é bem difícil. E Ana tinha sido alcançada, na verdade, na sua juventude, por uma tragédia inimaginável que foi a perda do seu marido e a derrocada completa da sua vida, do projeto de vida que ela tinha. No entanto, Ana não tinha perdido o seu senso de gratidão. Ana não tinha perdido o seu senso de gratidão. Muitos de nós viemos aqui à frente e agradecemos, não foi? Bênçãos recebidas. Mas eu não vi muita gente agradecendo as não bênçãos recebidas. Não é verdade? Porque teve momentos que não foram de bênção que a gente passou em 2023 de jeito nenhum. Mas preste bem atenção, o fato da tragédia ter se abatido sobre Ana na sua juventude, isso não encheu Ana de amargura.
da raiz da amargura da qual a Bíblia fala. Ela manteve-se grata a Deus, porque isso não abalou a sua fé. Veja bem, como profetiza, preste bem atenção, como profetiza, Ana era mensageira da esperança. Ela era portadora da palavra de Deus. Ela era pregadora da vinda do Messias esperado. Ela era porta-voz da redenção de Israel. Ela era uma espécie de parteira da promessa de Deus que se realizava ali para o seu povo escolhido. Essa era Ana, mensageira de esperança, porta-voz da palavra de Deus, parteira das promessas dele, pregadora da vinda do Messias. Logo, ao ver aquela criança ali, a primeira palavra dela é de gratidão. É de gratidão. Mas isso tinha passado, no mínimo, 84 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? 84 anos. Eu imagino quantas vezes Ana e Simeão não se encontraram naquele tempo. Ele com a promessa de que não morreria antes de ver o Messias prometido. Ana como profetisa, pregando e falando para o povo ali. E eles conversando, será que é hoje? E aí? O que é que tu acha? Em um ano que vem chega, ele vai vir, não sei o quê. Como vai ser esse menino Messias? De onde é que ele vem? Como é que a Escritura vem? A troca de ideia deles durante esses anos todos que os dois passaram ali no templo. O acalentar dessa ideia de que aquela criança um dia chegaria. Agora imagine nesse dia, sobrevindo essa hora, como diz o texto bíblico, o que o coração de Ana não explode de alegria. Ao saber, ao ter a certeza de que aquele menino era, sim, o Messias prometido do Senhor. Naquele momento, o coração de Ana era um coração de uma nova convertida. Você sabe como é o coração do novo convertido, né? Ele explode de alegria, ele salta de alegria. A única vontade dele é falar do Senhor, assim como Ana estava falando naquele instante ao seu redor para aquelas pessoas que estavam ali. Ana, naquela hora, era a única que ela via aquilo que ninguém enxergava. Que aquele menino era a salvação da humanidade, do povo de Deus, naquela hora, naquele instante. Ele representava a libertação, a redenção, não só de Jerusalém, mas de Israel e de todo o mundo. Enfim, eu quero concluir dizendo o seguinte. Primeira coisa, fazendo só uma ligeira recapitulação. 3 coisas eu citei aqui. Primeira coisa, supere os desafios que 2024 vai lhe trazer. Supere esses desafios não se afastando da casa de Deus. No relento do mundo, você não vai encontrar as respostas para os desafios que você vai enfrentar. Porque você vai enfrentar desafios, porque o profeta pastor Antônio Carlos Paixão de Melo já profetizou que o futuro lhe reserva desafio. E ele está absolutamente certo, viu? Absolutamente certo. Primeiro, supere os desafios, tragédias que vão vir pela sua frente, não se afastando da casa de Deus. Segundo, supere as tragédias e os desafios que virão pela sua frente, servindo ao Senhor intensamente. Intensamente. Não pare. Terceiro, supere os desafios que vão vir pela sua frente, dando graças a Deus, apesar das dificuldades que você vai enfrentar.
E quarto lugar, eu quero fazer uma reflexão com você, dizendo que aprenda. A vida, ela não é feita de pontos culminantes. Presta bem atenção aqui nessa síntese da vida de Ana. A vida, ela não é feita de pontos culminantes. Qual foi o primeiro ponto culminante da vida de Ana? Lá em cima, em que ela esteve alegre, feliz, contente, satisfeita. O casamento, não foi? Beleza. 7 anos de casamento. Acabou-se o casamento. Qual foi o segundo ponto culminante da vida de Ana? Ponto culminante, alegre, feliz, contente, satisfeito, maravilhoso, fantástico. Agora, quando viu o Messias, 84 anos depois, no mínimo, 84 anos depois. Você percebe a distância entre um ponto culminante e outro? Tá, e o que é que a gente faz, pastor? Entre um ponto culminante e outro que dura 84 anos? Como é que a gente dá sentido à vida da gente entre esses dois pontos? O que é que a gente faz para que a vida da gente tenha propósito entre esses dois pontos? Durante esse espaço de tempo? Sabe o que é que a gente faz? A gente não se afasta da casa do Senhor. E a gente serve a Deus o mais intensamente que a gente pode. Porque é relação com Deus que dá sentido à vida da gente. Não é ponto culminante que dá sentido à vida da gente. Não é aniversário, festa, casamento, formatura. Tudo isso a gente passa, a gente precisa, acontece. Não é viagens que a gente faz. Não, viagem a gente vai e volta, acaba. Fica só as fotos e as lembranças legais. Eu amo viajar e acho fantástico viajar. Se eu pudesse passar a vida toda viajando, maravilhoso. Mas é ponto culminante. Depois a gente tem que dar sentido à vida. E o que dá sentido à minha e à sua vida, tenha certeza absoluta que é estar na casa de Deus, porque um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 anos, diz a palavra do Senhor. E segundo, sabe qual é a única coisa que a gente faz que entra no céu? Como diz a palavra? A única coisa que a gente leva com a gente para o céu é o nosso serviço ao Senhor. O resto fica. Poupança, fica. Roupa bonita, fica. Carro, casa, fica. A única coisa que a gente leva é o serviço intenso que a gente tem para com o Senhor. Acredite você nisso ou não, valorize você isso ou não, mas a realidade é exatamente essa, não é outra de jeito nenhum. Por isso, eu quero terminar com essa frase que diz assim: a distância entre os pontos culminantes da vida pode ser grande, porém nossa vida pode fazer todo sentido se no meio não nos afastarmos da casa do Senhor e o servirmos com toda a intensidade possível. No nome de Jesus, amém e amém.